Olá, meus internautas, Pastor Jonias, lição 3 do segundo trimestre de 2016, da revista da editora CPAD. O comentarista desta revista é o pastor José Gonçalves. A temática desta revista, maravilhosa graça. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. O texto em classe se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 17 a 22. Pastor Jonias da Costa Feitosa, esse amigo que vos fala. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical, a terceira lição. O texto áudio. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Este é um texto direcionado a Abraão. Verdade prática. A justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. O objetivo geral da lição, explicar que somos justificados diante de Deus somente pela fé e não pelas obras da carne. O maior problema do homem é a sua separação de Deus. O homem está separado de Deus pelo pecado. Como pode, pois, o homem se relacionar com Deus, sendo que há um grande abismo entre Deus e o homem, que é o pecado? Deus não coonesta com o pecado. Então, o homem sendo pecador, ele está separado de Deus. Por Adão, nós herdamos o pecado, que foi universalizado na pessoa do primeiro Adão. Mas no segundo Adão, que é Cristo, o pecado foi aniquilado, porque Cristo, através da justificação, ele tornou o homem justo diante de Deus e propício a se relacionar com Deus. O apóstolo Paulo se utiliza da chamada de Abraão para fundamentar a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos estudar nessa lição a justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Na justificação manifestada, nós temos 3 subpontos: um culpado que é inocentado, um prisioneiro que é libertado e um inocente que é culpado. O que é justificação? Justificação é um termo que nos lembra um tribunal, é um termo forense, ou seja, um termo oriundo ou próprio do tribunal ou do fórum, daí forense. É o ato em que um juiz declara justo ou inocenta um réu, um culpado que é inocentado. Quando o pecado abarcou todas as raças humanas, todos os povos da terra, nós somos oportunizados através da justificação, então nós somos inocentados. O juiz declara que nós somos justos, que nós somos inocentes, não temos culpa alguma. Todos aqueles que passam pelo processo da justificação são inocentados. Aleluia. Um prisioneiro que é libertado. O ato do juiz declarar inocente o criminoso torna isento da culpa, da penalidade, mas não isento de ele cometer novos crimes. O ato da justificação ocorre o contrário. Além dele ser declarado inocente, ele é libertado do pecado, do seu crime. O homem, uma vez justificado pela fé em Cristo Jesus, ele não tem mais desejo de praticar os pecados, os crimes de outrora. Ele está libertado, ele está isento de qualquer intenção de pecado. Pode até pecar, mas não propositadamente. O prisioneiro, portanto, é libertado. Ele não tem mais desejo de pecar,
de entrar pelo mundo da pecaminosidade, de cometer os crimes de outrora, de cometer as aberrações, os dolos de outrora, mas agora ele é justificado, porque ele passa também por um processo interessante, que é um dos 3 aspectos da salvação, que é a regeneração, que é a mudança radical que sofre o indivíduo, uma vez justificado pela fé. Um inocente que é culpado. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo é o inocente que é culpado, porque ele absorve as nossas culpas, ele absorve as nossas enfermidades, ele absorve os nossos pecados, as nossas chagas, ele absorve, se torna culpado, porque nossos pecados caíram sobre ele. Quando Cristo consumou a obra de redenção, e Deus, que é um ser justo, que não conesta com o pecado, virou as costas para ele. Jesus Cristo absorvia naquele momento todos os pecados da humanidade, todos os crimes. Ele era o inocente que agora se tornava culpado para ser justiça de Deus. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Oh, glória a Jesus! No ponto 2, a justificação contestada. Paulo, através do estilo de diatribes, ele vai contestando, ele vai fazendo perguntas e vai dando as respostas. Perguntas indagativas, perguntas para contestação. Ao longo da sua carta, nós vamos ver esse estilo todo peculiar de Paulo. E aqui, a justificação se opõe à salvação meritória. Isso diz respeito à salvação por mérito. A salvação não vem de mérito. A salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de feitos, de façanhas realizadas, de obras que possam nos projetar e através delas nos vangloriarmos. Não. A justificação se opõe à salvação meritória. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas é por fé em Cristo Jesus, e é favor não merecido de Deus. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. A nação de Israel se achava privilegiada e com prerrogativas para lisonjeamento. A nação de Israel achava que tinha direito, que tinha prerrogativas, que estava privilegiada diante de Deus em detrimento das demais nações. Mas Deus, ele não trata com discriminação. Ele não olha pela ótica da nacionalidade do indivíduo. Ele não quer saber se o indivíduo é norte-americano, se ele é de descendência nobre, se ele é africano, se ele é asiático, se ele é europeu. Ele não olha a nacionalidade, ele não faz acepção de pessoa. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Deus, ele olha pela sua ótica da universalidade, ele olha todas as nações da terra, ele vê oportunidade para todos, ele justifica o norte-americano, o europeu, o africano, o asiático, ele olha pela ótica da universalidade. Aleluia. Justificação se opõe ao antinomismo. O que é antinomismo? É aquilo que é contrário à lei. Eles achavam que Paulo era antinomista porque havia se rivalizado com a lei. Paulo não se rivaliza com a lei. A lei de Israel, ela é sim sistematizada. Leis morais, leis cerimoniais e leis civis. As leis morais, estas são eternas. As leis morais tratam da justiça, da fé e da misericórdia. As leis cerimoniais, que eram 613 preceitos, falam dos ritos, falam das liturgias, falam dos modos ritualistas. E Paulo defendia a ideia que a salvação não vem de práticas ritualísticas, não vem de práticas cerimoniais, mas a salvação é dada por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele não é antinomista. A justificação se opõe ao antinomismo.
Paulo defende as leis morais de Deus. Veja no capítulo 7, versículo 12. De modo que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Veja bem que ele assevera no capítulo 7, verso 12, sobre a lei, afirmando que a lei é boa. Ele não é antinomista, pelo contrário, ele afirma que a lei de Deus é boa, só que não através da prática, do ritualismo, das formalidades, através de liturgias requintadas para a ostentação daqueles que estão à volta, mas vem de uma fé viva em Cristo Jesus. E ponto 3, a justificação exemplificada. E aí nós temos Abraão, circuncisão e justificação. Abraão, promessa e justificação. Abraão, ressurreição e justificação. Abraão, circuncisão e justificação. O apóstolo Paulo, ele pega esse personagem alvissareiro do Velho Testamento, que é o nosso pai na fé, Abraão, e molda a justificação. Quando ele diz que Abraão foi justificado por fé, a sua fé foi imputada por justiça. Antes mesmo dele ser circuncidado, o ato de cortar o prepúcio não sinalizou que ele passaria a partir daquele momento pertencer a Deus. Mas antes disso acontecer, ele já estava sinalizado como um homem de Deus, pela sua fé. Então, circuncisão aqui não foi um marco, não foi um divisor de água para Abraão, porque o divisor de água para Abraão foi a sua fé. A sua fé que justificou a sua pessoa, não por obras, mas pela sua fé. Abraão, promessa e justificação. As promessas dadas a Abraão foram cumpridas, todas na íntegra. Isso nos mostra que pela justificação de Abraão, pela sua fé, lhe foi dado promessas, e essas promessas foram cumpridas na íntegra. Também nós, que somos justificados em Cristo Jesus, através da nossa fé, nós teremos as nossas promessas cumpridas. Um dia estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. O Senhor nos tem prometido coisas indeléveis. Um dia nós estaremos debaixo dessas promessas. Tudo aquilo que o Senhor tem prometido, Ele cumprirá na íntegra, porque não é Deus que minta, Ele é o Senhor da promessa, e quando Ele faz promessa, Ele cumpre estas promessas em nossa vida. E tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. A partir do momento que fomos justificados, o Senhor cumprirá as suas promessas em nossa vida. Abraão, ressurreição e justificação. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. A eles foi oportunizado a fertilidade. Ele fez ressurgir a oportunidade de fertilização da madre de Sara, fecundando-a e nascendo um filho da promessa, nascendo Isaque. Quando Abraão foi levar Isaque no Monte Moriá para oferecer ao Senhor, para imolar aquela criança, ele teve fé suficiente para ver Deus ressuscitando Isaque, se fosse o caso, para que se perpetuasse a promessa. Aleluia. O Senhor fará ressurgir, Ele fará acontecer os milagres em nossa vida, como Ele prometeu a Abraão, e como Ele fez ressurgir as oportunidades para Abraão, Ele também fará ressurgir oportunidades de bênção para nós. O Senhor cumprirá suas promessas, e tudo que parece impossível a nós se tornará possível através da justificação exemplificada em Abraão. Aleluia. Meu internauta, podemos inferir dessa lição a justificação manifestada, um culpado que é inocentado, um prisioneiro que é libertado e um inocente que é culpado. Nos tornamos inocentados quando somos justificados e somos libertos da prática do pecado, porque Cristo absorveu sobre ele, sobre o seu corpo, os nossos pecados, as nossas culpas. Absorvemos desta lição a justificação contestada,
que a justificação se opõe à salvação meritória, não é por mérito, não é pelos nossos merecimentos. Passamos a conhecer através dessa lição que a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Deus não olha para a nossa nacionalidade, a nossa origem. Ele olha para a nossa fé. Ele dá oportunidade a todos. Não é exclusivista. Não está voltado apenas para uma nação, para uma igreja ou para um credo. Ele é universal. A justificação se opõe ao antinomismo. Aprendemos nessa lição que antinomismo é aquilo que é contrário à lei. E Paulo, ele não coloca a lei em segundo plano, mas as leis morais de Deus são eternas. Quando declara no capítulo 7, verso 12, que a lei é santa, o mandamento santo, bom e justo. Também aprendemos que a justificação é exemplificada. Em Abraão, mesmo antes do ato de cortar o prepúcio, ele já estava justificado diante de Deus, não pelo ato em si, mas pela sua fé nele. Aprendemos que aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu e também cumprirá em nós. E que ele fará ressurgir as oportunidades para nós, como fez ressurgir as oportunidades para Abraão. Que Deus nos abençoe e possamos, ao longo dos 16 capítulos desta carta aos Romanos, ao longo desse segundo trimestre, e possamos observar nos 433 versículos desta carta o propósito de Paulo ao sintetizar o Evangelho e oferecer para a igreja que estava ali. Me guarda.